gente, como que vocês estão no vídeo de hoje? Eu espero que esse vídeo encontre vocês muito bem. Aqui é a Rê e hoje eu tô de volta pra compartilhar com vocês um pouco sobre a minha última leitura, que eu não consegui simplesmente passar por ela e continuar calada. Eu precisei abrir a câmera e vir conversar com vocês sobre essa leitura, porque eu simplesmente fui arrebatada por essa história e eu acho que talvez esse seja o meu primeiro livro 5 estrelas de 2024. Eu acho que finalmente veio aí com um romance com realismo mágico. Ai, gente, como eu amo. Bom, antes de qualquer coisa, vou te pedir pra deixar o curtir nesse vídeo. Vocês sabem que isso é muito importante pra divulgação aqui do canal. Então, se você curte o meu trabalho, deixa o seu joinha aqui embaixo. Se não tá inscrito ainda, aproveita, bora lá, se inscreve, ativa o sininho pra você ficar por dentro das atualizações aqui do canal. Também te convido pra me seguir lá no Instagram, no TikTok. As redes sociais do canal sempre ficam aqui na descrição do vídeo. E também convido você pra conhecer o meu apoio coletivo através do Catarse, participar de leituras coletivas junto com a gente todos os meses por lá. E agora, sem mais enrolação, bora lá falar sobre esse livro, porque eu tô muito empolgada. Eu terminei essa história simplesmente com aquele sentimento de, meu Deus, que gostoso, como é bom ler. Ai, como é bom ler, sabe? E esse livro caiu no meu colo bem naquela época, umas semanas atrás aí, que tava tendo uma conversa na internet sobre as pessoas estarem achando os livros muito iguais. Tipo, ai, todos os livros estão todos iguais, tipo, não tá tendo diversidade dos livros e coisa e tal. Mas, gente, assim, sendo muito sincera, eu acho que a pessoa só tem essa impressão sobre os livros que ela tá lendo se ela não sai da zona de conforto, se ela não lê gêneros diferentes, se ela não procura livros diferentes pra ler, de autores diferentes, de classes sociais diferentes, enfim. Eu acho que existem histórias pra todo mundo e eu acho que tem gente que fica assim confortável em ler o mesmo tipo de história sempre. Tem gente que gosta, não é o meu caso. Eu me sinto entediada ou eu começo a pegar um certo ranço do gênero daquele livro, sabe? Por isso, inclusive, que o meu conteúdo, ele é tão diverso, assim, ele tem livros pra diferentes gostos, porque eu sou uma pessoa que eu não consigo ficar muito tempo lendo a mesma coisa. Então, uma hora eu tô lendo um clássico, outra hora eu tô lendo um romance, outra hora eu tô lendo uma comédia, na outra hora eu tô lendo um suspense, depois uma ficção científica, um livro de terror, enfim, eu gosto de variar as minhas leituras porque eu não gosto de ficar na monotonia, sabe? Eu gosto de coisas diferentes. Então, a minha estante, ela já reflete um pouco essa minha personalidade e eu acho que o meu conteúdo aqui também transmite muito isso, sabe? Essa minha personalidade de ser essa pessoa que não consegue ficar sossegada com uma coisa só. Mas tem gente que lê sempre os mesmos tipos de livro e tá tudo bem pra essas pessoas, sabe? Elas gostam desse tipo de história, não sentem necessidade de sair da zona de conforto, porém, se essas pessoas estão na sua zona de conforto, não saem da zona de conforto, elas não têm muito o que falar sobre não ter diversidade, sabe, nas histórias. É só elas saírem da zona de conforto delas. E esse livro caiu no meu colo bem na época que tava rolando toda essa conversa aí no universo literário pela internet, e eu pensei, cara, esse é um livro com uma premissa tão diferente, uma história tão, assim, inusitada, que com certeza a galera que tá sentindo falta de uma coisa diferente teria muito benefício com essa história. Imagina o seguinte, todo ano, no dia do seu aniversário, todas, absolutamente todas as pessoas da sua vida esquecem de você. Simplesmente apagam você da mente delas, sabe? É como se você não existisse pra essas pessoas. E pior do que isso, não somente as pessoas se esquecessem de quem você é, como também tudo que tá relacionado com você, como documentos, coisas que você criou no mundo, também desaparecessem. Como num passe de mágica, todo ano que você completa mais um ano de vida. Gente, essa não é uma premissa muito intrigante? Não é uma premissa muito interessante? Eu fiquei vidrada nessa história desde o começo, porque já no seu primeiro ano de vida, o protagonista da nossa história vai ser esquecido pelos seus pais. Você imagina o que é um bebê de 1 ano de vida ficar, assim, pela sorte do mundo, porque os pais dele esqueceram que tinha um bebê em casa. Inclusive, a história já começa assim, a história do Tommy, de como ser lembrado, já começa assim. A gente tem aqui essa história narrada em terceira pessoa, e já no começo da história a gente vai conhecer um pouco sobre a família dele, sobre quem eles são, sobre quem são os pais dele, sobre como eles tinham um plano, né, um plano bem montadinho de como seria ali a família deles quando eles teriam filhos, só que o Tommy, ele veio, digamos assim, de surpresa, sabe? Foi uma surpresa bem-vinda, os pais ficaram muito felizes de terem o bebê e eles estavam se ajustando ali no primeiro ano de vida do bebê, cuidando dele, coisa e tal, e a vida estava seguindo, por mais que não tivesse seguindo aquele rumo que eles tivessem planejado enquanto pais, ainda assim tava dando, sabe, pra continuar com a vida e eles estavam felizes com o bebê. Só que quando o Tommy fez 1 aninho de vida, na noite, na madrugada do seu primeiro ano de vida, quando acordaram no aniversário dele, os pais dele não sabiam quem ele era, achavam que era uma criança que alguém tinha deixado ali por algum motivo, porque eles não tinham filhos e, assim, é como se ele tivesse literalmente sido apagado totalmente da mente dos pais. E agora, o que vai acontecer com esse bebê? O que vai acontecer com o Tommy, que, aliás, quando nasceu não era Tommy ainda. Ele recebeu esse nome porque depois desse evento, depois que ninguém sabia quem ele era, depois que a polícia não encontrou nenhum registro dessa criança, o conselho tutelar também não conseguiu linkar essa criança a nenhuma família, ele foi
colocado assim no sistema de buscas, sendo que na verdade estavam procurando a família dele, porque geralmente quando uma criança desaparece, ela entra ali no cadastro de buscas, né, por crianças desaparecidas. Só que no caso aqui é uma criança que foi encontrada. E depois que dão entrada aí, né, com esse processo dele, precisam levar ele pra algum lugar. Ele acaba sendo levado então pra uma casa que abriga crianças que precisam, né, de suporte, porque ou perderam os pais, ou os pais foram presos, ou enfim, diferentes situações ali que a gente vê acontecendo com crianças que precisam ser abrigadas por esses estabelecimentos que, de certa forma, recebem assim um certo auxílio pra funcionarem e pra manterem essas crianças em segurança e garantir que elas vão pra escola e coisa e tal. E é pra um estabelecimento desses que o Tommy vai ser levado, né, enquanto não descobrem quem é a família dele. E ele vai ser levado pra lá já com seu primeiro ano de vida, ninguém sabe o nome dele, ninguém sabe nada sobre ele, e vão dar pra ele esse nome, né, de Tommy, porque precisam chamar ele de alguma coisa. E lá a gente vai conhecer, então, os principais responsáveis por essa casa, que é a tia Michelle, e um outro homem ali também que trabalha junto com ela, que eu esqueci já agora o nome, mas enfim, ele é um homem muito importante pro início da vida do Tommy ali dentro dessa casa. E durante toda a leitura a gente tem a narrativa da vida do Tommy, desde que ele tinha seu um aninho de vida até os seus 20 e poucos anos, quase 30 anos de vida, e a gente vai acompanhando essa vida extraordinária dessa pessoa que nasceu com essa condição que ninguém consegue entender, na verdade ninguém nunca descobriu, porque por boa parte da vida ali, né, o Tommy foi, vamos dizer assim, se virando ao longo da vida. E durante a infância dele ali, toda vez que ele fazia aniversário e as pessoas se esqueciam dele, as pessoas acabavam supondo que ele tivesse sido deixado ali durante a madrugada, que alguém passou, né, e deixou um bebê, uma criança ali pra ser cuidada por essas pessoas, porque de fato ninguém conhecia ele, então acabavam abrigando ele de volta, né, sendo que as pessoas não conheciam ele, mas ele sabia que já tinha estado ali antes. E ele vai aprendendo isso conforme o seu crescimento, com o passar do tempo. Ele vai entendendo que sempre que ele faz aniversário é como se tivesse uma reinicialização, é assim que ele vai chamar, é uma espécie de reinicialização em que as pessoas não se lembram de quem ele é. E ao longo do tempo ele vai se adaptando a essa condição, encontrando formas de se reintroduzir na vida das pessoas para que ele continue, né, assim, vivendo, e encontrando formas de passar, né, sobreviver cada vez a mais um ano cercado das pessoas que ele já conhece, mas que não conhecem ele. Só que tudo muda na vida do Tommy quando, na adolescência, ele conhece a Carrie, e a Carrie vai ser uma menina, né, que mora ali na casa, a mesma casa que ele, e ele vai se apaixonar por ela. Então, esse é o evento que vai mudar tudo na vida dele, porque vai dar pra ele um propósito de vida, e o propósito de vida dele é buscar alternativas de continuar vivendo e passar por todos os anos da reinicialização, trabalhando e procurando formas de sobreviver por conta própria, já que não tem como ele participar assim, de um emprego de longo prazo, já que a cada ano as pessoas vão esquecer dele, então ele vai ter que procurar emprego de novo. E ao longo de toda a leitura a gente vai acompanhar esse processo dele, sabe? De ao longo de cada ano ir fazendo novos planos e pensando em formas de driblar essa situação para que ele consiga, no fim das contas ali, sobreviver e continuar com o propósito dele de reencontrar a Carrie. E ao longo de toda a leitura a gente vai ter essa narrativa em terceira pessoa, em que a gente vai conhecer todas as fases, né, as etapas da vida do Tommy, sempre com esse agravante, nessa dificuldade. Tem momentos na história que a gente vai ficar, é claro, com o coração muito apertado, porque é de se esperar que ele vá passar por diferentes situações muito difíceis ao longo da vida por causa dessa condição dele, mas ao mesmo tempo é um livro que em diferentes momentos vai trazer aquele respiro, sabe, aquela alegria de tipo, putz, finalmente, você torce pelo personagem a história inteira, você torce pra que as coisas deem certo pra ele no final. E o final desse livro, por sinal, tem uma das cenas assim mais angustiantes que eu li nos últimos tempos, porque você fica naquela coisa de torcer, de achar que as coisas vão dar errado, o tempo todo você tá achando que as coisas vão dar errado, porque acabam dando muito errado em vários momentos ao longo da história, mas a gente em todo momento fica torcendo pelo Tommy, sabe? Ao mesmo tempo que a gente sente certa pena, sabe, da situação dele ali, de ele estar vivendo o que ele tá vivendo. Ele vai se reencontrando ao longo da vida com pessoas do passado dele que não lembram quem ele é, e ele tá ali lembrando, sabe, sabendo quem é aquela pessoa. E é muito tocante, sabe, acompanhar essa história dele, ao mesmo tempo que faz a gente pensar muito sobre quem a gente é nesse mundo. No sentido de, por exemplo, o Tommy, todo ano as pessoas se esquecem quem ele é. E, consequentemente, tudo aquilo que tá envolvendo ele, como eu falei, né, documentos e coisas e tal, vão desaparecendo com o passar também dos anos, né, cada vez que ele faz aniversário. E ele precisa encontrar, ao longo da sua vida, brechas dentro dessa circunstância aí anormal da vida dele, pra continuar, sabe, driblando o universo e continuar vivendo. Só que assim, ao longo dessa história tem vários feitos que o Tommy vai colocar no mundo, né, a impressão dele no mundo vai estar ali, né, a impressão dele vai ser deixada, mas ninguém
vai conseguir conectar a pessoa dele, sabe? Então, em muitos momentos ao longo dessa leitura, eu fiquei muito pensando sobre isso, sabe? Sobre como muitas vezes a gente, nós seres humanos, a gente vai deixar de existir em algum momento, mas os nossos feitos, eles vão permanecer no mundo ainda por muito tempo. E a questão é, será que a gente vai ser lembrado por o que a gente tá deixando pra trás? Será que aquilo que a gente tá deixando pra trás é uma coisa boa a ser conectada com a gente? Ou a gente só vai deixar coisas ruins, sabe? Depois que a gente se for desse mundo, só coisas ruins vão ser conectadas a gente. E eu fiquei muito pensando sobre isso, sabe? Sobre o tipo de lembrança que eu quero deixar no mundo, sobre o tipo de efeito sabe, transformação mesmo que eu quero deixar no mundo. E eu gostaria de deixar feitos bons pra trás, depois que eu me for, sabe? Eu gostaria de ser lembrada por coisas boas. E eu pensei muito sobre isso quando eu fui lendo esse livro. E, gente, foi uma leitura viciante, aquela leitura que eu não conseguia largar. Eu fiquei, como eu falei, muito emocionada em vários momentos. Em outros eu ficava torcendo muito pelo personagem, em outros eu ficava muito feliz, em outros eu ficava muito triste. É um livro que mexeu bastante com os meus sentimentos. E eu terminei o livro, assim, sabe, com aquele, sei lá, com um quentinho no coração. Acho que essa é a palavra que eu gostaria de dizer, porque eu achei que ele é bem... É um livro que tem seus momentos de tristeza, mas ele também é um livro muito confortável, sabe? Ele traz aquela coisa do aconchego e, sei lá, é um livro muito, muito legal, que vai falar não só sobre a trajetória, assim, inexplicável, né, e incrível do Tommy, como também vai falar muito sobre conceito de família, sobre conceito de amizade, sobre essa questão da lembrança, e é muito, muito tocante, escrito de uma forma também muito bela. Eu gostei bastante desse livro, e ele me lembrou outros livros também que tem, né, essa coisa da vida impossível, vamos dizer assim, sabe, essa personagem que tem uma condição intrínseca a ela que permite, ou que não permite que ela viva coisas, né, que ela tenha uma vida plena. E eu consigo pensar em vários livros, assim, que tem essa mesma temática, e quando eu penso nesses livros, eu lembro que são livros, todos eles, né, são livros que eu gostei muito. E esse aqui entrou também pra essa lista, vai ser um livro que eu vou recomendar bastante aqui ao longo desse ano, porque eu gostei demais dessa leitura, e eu deixo aqui a forte recomendação pra vocês. Se vocês não conhecem essa história, coloquem aí na sua wishlist, faz a aquisição, eu vou deixar o link aqui na descrição, então coloca na sua wishlist, fica de olho em promoção, enfim, não deixa esse livro passar despercebido quando você tiver uma oportunidade pra fazer essa leitura, porque eu tenho certeza que ele vai ser um livro que vai te tocar e que vai te emocionar. Então, gente, esse era o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado da recomendação. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam da recomendação de hoje, se você ficou com vontade de ler, se eu despertei o interesse em você por essa leitura, se você já tinha ouvido falar, comenta aqui embaixo que eu vou adorar saber. Eu vou ficando por aqui, não sem antes agradecer aos apoiadores do Catarse. Muito obrigada pelo apoio de sempre, galera. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo grande e até mais. Tchau, tchau.